Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao segundo episódio do Que Nuvem é Essa? E antes de começar aqui a análise das imagens que eu recebi ao longo dessa semana, eu gostaria de agradecer muito todo mundo aí que deixou comentário, tanto aqui no YouTube quanto lá na página do Facebook, fazendo feedback de como foi o primeiro episódio. Então eu quero agradecer todo mundo, todos o feedback positivo que eu recebi. Eu fiquei bastante surpreso e muito agradecido a forma que vocês mandaram as mensagens, beleza? Então, outro recado rapidinho aqui é para vocês não deixarem de se inscrever no canal aí, quem ainda não for inscrito. E quem já for inscrito, não deixe de deixar o gostei aí, tanto quem não for inscrito, quem é inscrito, deixa o like aí no vídeo. Já agora, já no começo, para não esquecer depois, beleza? Então vamos às análises aqui das imagens, algumas imagens que eu recebi ao longo da semana, que está bem interessante as formações, os registros que o pessoal fez. E vamos analisar aí para ver que nuvem é essa que vocês me mandaram. Aqui, pessoal, tem a primeira imagem do que nuvem é essa de hoje, que é a imagem que foi enviada pelo Júlio Gonzalez, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É um registro que ele fez no dia 16 de outubro de 2016, é uma formação bastante interessante. Nessa primeira imagem que está aparecendo aqui para vocês, tá meio estranho assim, não dá para ver muito bem, mas felizmente, além da imagem, da foto, ele me mandou um vídeo também que foi bem esclarecedor para saber que tipo de formação era essa. Então aqui dá para observar que tinha uma espécie de autocúmulos lenticular, parecia. Eu até acreditei, só olhando, observando essa imagem, achei que era, na verdade, um autocúmulo lenticular, mas depois que eu analisei o vídeo, eu consegui perceber que não era só uma autocúmulo lenticular. Tem autocúmulo lenticular aqui, mas nessa imagem em si não é. Quer ver? Eu vou abrir o vídeo aqui rapidinho, aí vocês vão ver, ter uma noção melhor do que eu estou falando. Então, pessoal, aqui está o vídeo que o Júlio me enviou lá via comentário no Facebook. Dá para observar que aqui se tratavam de nuvens que a gente chama de estratocúmulos lenticular, que são uma nuvem classificada como baixa e ela não tem um crescimento vertical tão acentuado, ela faz como se fossem umas carreiras de nuvem. Na altitude, quando ela está na nuvem baixa, ela ainda se classifica como estratocúmulos ondulatos, mas se ela subir um pouquinho mais do limite ali, ela já passa a ser uma autocúmulos ondulatos também, mas no vídeo aqui dele dá para observar que é uma estratocúmulos, como dá para observar aqui, ó, dando play no vídeo. Ó, aqui está aquela imagem dele que era essa parte da nuvem aqui. Mas se a gente dá play e continuar o vídeo, dá para observar que tem várias ondas de nuvem no céu. Como dá para observar que ele até coloca um filtro natural, que é um óculos escuro ali, que facilita bem. Foi bem pensado ali na hora que estava filmando, estava bem claro. Ele já botou a lente do óculos escuro na frente, que facilitou bem mais a visualização da nuvem. Então, continuando, ó, dá para observar aqui que tem um corredor de nuvem aqui, aqui tem o outro, que era da primeira imagem, aí tem um pouco de céu azul e mais um outro corredor de nuvem aqui. Aí, continuando o vídeo, a gente nota o corredor da nuvem ali, 3 estratocúmulos, ó, dá para observar que as nuvens estão bem baixas. Segue o vídeo e ó, que legal, a hora que ele vira a câmera, a gente já consegue observar que tem o que? Uma lenticular bem aqui no meio do vídeo, ó. Aqui, ela aqui, ó. Bem aqui dá para observar que já é quase uma estratocúmulos, talvez um autocúmulos lenticular também, bem no centro aí da imagem. Aí ele continua virando o vídeo para a direita, ó. Tira o filtro natural ali e dá para observar que tem outra espécie de lenticular aqui. Na imagem não fica bem claro eu fiquei com dúvida na verdade, se era uma autocúmulos lenticular ou estratocúmulos lenticular. Mas assim, olhando por cima, dá para dizer que está em uma transição ali. Tem um pouco mais à esquerda da imagem, tem estratocúmulos lenticular, que é uma nuvem baixa, mas conforme ele vai passando um pouquinho a imagem mais para a direita, dá para ver que tem uma lenticular ali, uma autocúmulos lenticular. Esse tipo de formação aqui na região de Maringá é bem difícil de ver, não é muito simples aqui mais no interior. A frequência dela é desse tipo, aí é mais comum quando tem passagem de frente fria, por exemplo, passou a frente fria, entrou com tudo aquele vento sul, se você estiver numa região assim mais acentuada, é mais comum ter esse tipo. Elas acontecem, claro, no mundo todo, mas aonde tem um relevo um pouco mais acentuado é mais fácil.
de observar. Quando eu morei lá em Florianópolis, praticamente toda vez passava uma frente fria, aí entrava o vento sul com muita força, como lá é uma região litorânea, tem muita umidade, acabava formando várias dessas ondas de nuvem aí de estratocúmulos. Então, para mim, isso daqui, observando a bela imagem, o belo registro aí, é raro formar ter esse tipo de formação. Para mim, isso daqui é uma estratocúmulos lenticular, numa parte do vídeo, e outra é um pouco de altocúmulos lenticular. Então, obrigado, Júlio, aí, por ter enviado a sua foto. Um belo registro que eu vou deixar guardado aqui para quem sabe ter um atlas de nuvem. Esse tipo de formação aqui é bem raro. Muito obrigado aí, Júlio, por enviar a imagem. E vamos analisar a segunda imagem que eu recebi ao longo da semana. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui eu tenho o segundo registro que eu recebi para esse segundo episódio do Que Nuvem é Essa, que é o registro feito pelo Márcio Kleber Toledo, que fez esse registro lá em Mirante do Paranapanema, na região ali, na divisa entre Paraná e São Paulo, ali no interior. Bem no interior aqui é uma região que fica, se não me engano, a norte aqui da região de Maringá, bem na divisa ali entre os estados do Paraná e São Paulo. Ele foi feito no dia 20 de março desse ano. Então aqui observando a imagem, já dá para observar aqui que nós temos vários tipos de nuvem, né? Nós temos aqui altocúmulos, flocos, bem nessa área. Aqui já tem um pouquinho de cirros na parte mais direita da imagem, e no centro aqui da imagem tem o que? Tem uma trilha de condensação que vai até aqui. É uma trilha de condensação que é o que? Aquele rastro que os aviões deixam no céu, aqueles jatos, aqueles aviões em altíssimas altitudes, né? Conforme eles passam, eles deixam aquele rastro, aquela fumaça que fica, que é o que? Trilha de condensação, que chama aquilo. Essa imagem em si, dá para observar que é uma trilha de condensação antiga, essa daqui, porque ela já não está uma formação de cirrocúmulos ou cirros, geralmente, né? Aqui sim tem um pouco de cirros também, mas conforme eu vou passando as imagens, vocês vão ver que tem um efeito bem bacana que se formou, né, nas fotos que ele fez. Mas geralmente as trilhas de condensação, quando passa o avião, ela forma o quê? Forma geralmente cirros ou cirrocúmulos. Quando ela começa a ter não fica aquele cirro esparramado, geralmente. A hora que ela sai, passou o avião, forma um pouco de cirrocúmulos, que você vê que forma alguns flocos bem pequenininhos. Então provavelmente é cirrocúmulos. E em seguida, conforme ela vai se esparramando, aí ela já vira um pouco mais de cirros. Essa daqui, como é uma trilha de condensação mais antiga, dá para observar aqui que tem a trilha já mais formada, mas o que? Conforme ela foi andando, conforme ela foi, entre aspas, andando ali a nuvem, tinha um vento na atmosfera que fez ela foi meio que uma espécie de tipo, dá para dizer que ela foi derretendo. Conforme ela foi andando, ela foi indo a parte principal aqui, onde estava mais congelado, mas depois ela foi se esparramando, que é esse trechinho aqui onde eu coloquei esses riscos. Então ela foi indo, provavelmente ela foi nesse sentido aqui, se a gente for observar, ela foi da esquerda para a direita aqui na imagem. Foi o sentido que ela foi andando. E olhem só que bacana, conforme essa nuvem ela foi avançando, olhem o que apareceu aqui, que legal. Um fenômeno que é um fotometeoro, que é o famoso halo, não sei, cada um fala de um jeito. Eu chamo de halo, na verdade. Que dá para observar aqui, ó, bem no comecinho, foi aqui, começou a formar um pouquinho de halo. Tem o Sol aqui, aqui dá para observar que é cirrus. E como que a gente define o que é cirrus e o que é cirrus stratus? Geralmente, o que vai definir o que é cirrus e o que é cirrus stratus, você olhando praticamente é quase impossível de distinguir uma em outra. São nuvens altas, mas que tem uma característica bem bacana, que é o que? A cirrus stratus, ela sempre vai estar, quando ela estiver perto do Sol, ela vai gerar um fenômeno, um fotometeoro, que é o que? Vai ter um halo, vai ter tipo uma espécie de arco-íris, que é um arco circunzental, se não me engano, do jeito que fala. Na hora do pôr do Sol vai ter aquele famoso sundog ou falso sol, que vai ter o Sol num ponto e se eu olhar um pouquinho para o lado vai ter um brilho ali. Tem vários vídeos no YouTube de gente, quando ele está muito acentuado, fala, meu Deus, tem um segundo Sol aparecendo, é o fim do mundo, não sei o que, blá blá blá, aquela coiseira toda. Mas é o que? É só o efeito do raio de Sol, da luz do Sol, interagindo ali com os cristais de gelo, que na formação de cirrus stratus, ela consegue formar o que? Um fotometeoro, um efeito que é o halo ou o sundog. Beleza?
Então aqui nessa imagem dele, dá para observar bem que formou um pouco de halo ali. Tinha nessa trilha de condensação, ela estava formando um pouco de cirrostratos além das cirros, que é comum se formar. Aqui dá para observar bem, ó, bem na hora que estava formado, bem legal nessa parte. Aqui ela era uma cirrostratos. E aqui, ó, como você pode ver, o halo ele deveria ter se formado completamente aqui, feito um círculo completo em volta aqui, né? Mas nessa parte ele só aqui era cirrostratus, para vocês verem como é difícil de distinguir o que é cirrus e o que é cirrostratus. Tem cirrostratus aqui, é onde formou o halo, mas aqui ó, ele já não era cirrostratus, era cirrus. Para vocês terem uma noção, e olhando assim, ó, sem ter o fenômeno ali, é impossível de distinguir. Mas é um fenômeno bem difícil de se observar. As cirrostratus, sempre que elas se formam, vai ter o efeito do halo quando perto do sol, assim, então para você observar, tem poucos registros que ninguém costuma muito ficar olhando para o sol, né, convenhamos que não é algo muito bom de se fazer, mas geralmente se quiser ver se é cirrostrato, você aponta a mão assim na frente do sol e tenta ver se há um círculo em volta. À noite também elas costumam aparecer, tem aquele halo lunar, que forma aquele círculo longe da lua, que as pessoas costumam dizer que círculo longe, chuva perto. Esse é um fenômeno bastante raro de ver, porque é difícil formar, é bem difícil. Eu, particularmente, nunca vi formar assim em trilha de condensação. Ela tem que formar, tem que passar o avião e a trilha tem que ser antiga o suficiente para ela estar passando por esses estágios, até de se dissipar, de virar uma cirrostrata e chegar perto do Sol ali e formar. Então, eu quero agradecer muito ao Márcio que fez esse registro. É um fenômeno bastante raro de se observar. Ele foi bem sortudo ali e agraciado por estar registrando esse fenômeno. Então, muito obrigado, Márcio, aí, por estar enviando essa imagem e registrando qualquer coisa, qualquer fenômeno aí diferente que chama atenção, só mandar pra gente que a gente eu vou estar muito feliz em estar analisando sua imagem. Valeu e vamos então aí para o terceiro registro de hoje. Bem, então, pessoal, agora dando continuidade aí a análise das imagens, eu trouxe aqui 3 fotos que foram enviadas, de 2 de Maringá e uma lá de Joinville. Eu separei aqui para analisar as 3 juntos porque são o quê? São três imagens do mesmo tipo de nuvem, que é o quê? Altocúmulos, beleza? Então aqui, ó, só passando a imagem, essa daqui foi enviada, essa que vocês estão olhando, foi enviada pelo Lucas Vitorino aqui de Maringá, foi registrada dia 19/6 de 2019, esses dias agora, às 5h20 da tarde, aqui em Maringá. Essa segunda imagem já foi registrada por Nicolas de Souza, lá de Joinville. Foi registrada também dia 18/6, então a do Lucas foi registrada dia 19 e essa foi registrada dia 18/6 às 8 da manhã, no amanhecer lá em Joinville, em Santa Catarina. E essa terceira imagem aqui foi enviada pela Amanda Calo, daqui de Maringá, também no dia 18 de junho de 2019, às 11h20 da manhã. Então aqui eu vou analisar agora as 3 imagens, as 3 juntas, para vocês verem que são, como dá para observar aí, são 3 nuvens da mesma espécie, que são o quê? Altocúmulos flocos. Mas tem uma diferença aqui entre elas, dá para observar bem, que ó, essa daqui é uma altocúmulos flocos, são vários flocos, né, de nuvem da imagem da Amanda, onde dá pra gente ver aqui os flocos bem nítidos e dá para ver a diferença, notar bem a diferença dessas outras altocúmulos flocos aqui que foi registrado pelo Lucas aqui em Maringá. Como dá para observar, essas altocúmulos aqui, só de olhar para ela dá para ver que o que essas daqui são um tipo de altocúmulos mais baixas. Eu já estou acostumado a observar nuvens, só de bater o olho na imagem aqui, já dá para ver que essas altocúmulos já estão bem altas. E a do Lucas aqui, você já consegue ver um pouco mais dela já fracionada, que assim, talvez aqui, ó, já na imagem um pouquinho mais para a direita, talvez seja um pouco mais de cúmulos fractos do que altocúmulos em si. Aqui não, aqui já nessa parte mais à esquerda da imagem dele é uma altocúmulos bem definida. E aqui na direita a gente tem o registro do Nicolas, que dá para observar bem que é uma altocúmulos no amanhecer. Ó, dá para ver bem as flocos também, bem semelhante, bem parecida com a da Amanda, né? Você consegue observar bem os flocos aqui, ó. Forma um floco aqui, outro floco aqui, outro aqui. E do Lucas também, ó, vem outro aqui. Bem clássico mesmo, um registro bem bonito aqui do Lucas, não, do Nicolas, né? Registro bem bonito aí do amanhecer.
É comum, pessoal, quando tem essas autocúmulos, geralmente na parte da manhã, esses dias agora, essa semana aqui no Paraná mesmo, deu para observar bem isso daí. Que na parte da manhã as autocúmulas se formam numa altitude um pouco mais baixa. Aí conforme vai avançando, que nem aqui dá para observar bem a diferença entre a imagem do Nicolas e a imagem da Amanda. Isso exemplifica bem o que estava acontecendo esses dias aqui, que eu quero dizer que as autocúmulos na parte da manhã elas tendem a se formar um pouco mais baixas. Embora elas estejam ali na camada de nuvens médias, ela deve estar no limite ali, talvez entre baixa e nuvem média, que forma ali a camada de autocúmulos. Aí conforme vai aquecendo, o Sol vai ganhando, vai aquecendo a superfície da Terra, ali o calor vai fazendo com que essas autocúmulos vão ganhando altitude ou crescendo, a camada dela vai subindo e depois ela acaba se dissipando. Então aqui ó, a imagem do Nicolas às 8 da manhã, dá para observar que elas estavam baixas, e na imagem aqui da Amanda já exemplifica bem que perto das 11h20, já chegando no horário mais quente, as suas autocúmulos já estão bem mais altas ali na camada dela. Depois, provavelmente aqui, um pouco depois que a Amanda fez esse registro, provavelmente ela deve ter dissipado e ficado um céu bonito azul ali, beleza? Então esses 3 registros aqui são de nuvens autocúmulos, mas eu trouxe aqui para exemplificar vocês, que são, por mais que sejam o mesmo tipo de nuvem, da mesma espécie, da mesma altitude, dá para observar que entre a camada média ali, conforme ela tem uma variação ali dentro, que diferencia ela. Assim, você observando, você consegue ver várias diferenças do mesmo tipo de nuvem, ela possui várias diferenças, beleza? Então, eu quero agradecer muito a Amanda, o Lucas e o Nicolas, que coincidentemente fizeram registro do mesmo tipo de nuvem em locais totalmente diferentes aí e mandaram para mim em dias diferentes, para vocês verem como varia, mas que deu para exemplificar bem como é a variação desses tipos de nuvem aí, dos tipos de nuvem autocúmulos. Então é isso, muito obrigado a vocês que enviaram a imagem, os belos registros aí das 3. Muito obrigado. Então vamos aí para a análise da quarta nuvem do dia. Vamos lá então. Então pessoal, aqui a gente tem a quarta imagem de hoje, uma imagem bem interessante que foi enviada pela Beatriz Cordioli. Beatriz Cordioli, a Casa Cordioli. Essa imagem foi feita pela minha irmã lá em Memphis. A primeira imagem gringa aí, ó, que honra receber de outro país, lá dos Estados Unidos, em Memphis, no Tennessee. A primeira imagem gringa, então, foi enviada pela minha irmã, que registrou e que está sempre atenta lá, sempre me enviando algumas fotos e curiosa para saber como ela mora ali numa região que tem grande incidência de tornados, então ela está sempre me perguntando quando que vai ter evento severo por lá. Eu estou sempre olhando para ela, então ela está passando um pouco de experiência de como é viver num país de primeiro mundo, com a meteorologia a um grande passo à frente do que a gente tem aqui no Brasil. Então a Bia, intimidade, né, minha irmã, ela fez esse registro lá em Memphis, no dia 6 de setembro de 2018, do ano passado. Ela registrou aqui essa bela imagem, uma baita de uma nuvem que a gente chama de TCU aqui. TCU porque eu não consigo ver se há uma bigorna, que nesse tipo de formação aqui, se tiver trovoada, de certo que é uma cumulonimbus. Como ela não relatou para mim se havia trovoada ou não, e eu não consigo observar nitidamente a bigorna, que é a parte alta da nuvem da cumulonimbus, se eu não consigo observar a bigorna, eu posso dizer que isso aqui é uma TCU, olhando aqui, como dá para observar isso, que a gente tem um pouco de chuva aqui, esses riscos, bem no horizonte aqui na imagem, é a chuva que está acontecendo. Aqui a gente tem a parte onde o ar quente deve estar subindo nessa célula de chuva, e a parte alta, mais alta dela aqui. Então aqui dá para observar que tem um TCU que está causando uma chuva bem localizada nessa região. TCU o que é? A TCU é uma torre de cúmulos, que é o que? Quando a gente tem aquelas cúmulos pequenininhas, elas começam a ganhar crescimento vertical, ela começa a crescer, ela passa do estágio de cúmulo humilis, que a gente chama que é aquela pequenininha, depois ela vira uma cúmulos medíocres, que ela já é uma cúmulos mais com um tamanho um pouquinho maior, e quando ela cresce, que está naquele estágio entre virar uma cúmulos ou uma cumulonimbus, que ela já começa a precipitar, mas ela ainda não tem a sua bigorna, aquela típico da nuvem cumulonimbus,
e não tem trovoada, mas já precipita, a gente chama de torre de cúmulos, né? Que é uma nuvem bem alta e bem bonita também, como dá para observar aqui na imagem que foi feita pela Beatriz lá em Memphis. Então tem uma torre de cúmulos aqui, provavelmente está tampada por essas outras nuvens altocúmulos aqui, tem um pouquinho de altocúmulos aqui, e uma formação bem interessante também, bem arredondada aqui, ó, de altocúmulos, que dá um destaque bem interessante na imagem, né? Bem redonda aqui, uma altocúmulos redonda, que eu não sei dizer que espécie que é, que eu nunca tinha visto uma formação tão arredondada, parece até um disco voador aqui, bem interessante esse tipo de formação, com um centro aberto aqui, bem bacana. E aqui tem um pouco de cirros que talvez possa ter sido originada por uma cumulonimbus que precipitou em alguma área ali, mas que já pode ter dissipado e sobrou só algumas cirros dela aqui, ó. Como dá para observar nessa parte alta aqui, que provavelmente essa imagem foi feita no entardecer, então o sol já se pôs ali, mas ainda tinha um pouco de raio de sol batendo aqui nessa nuvem cirrus aqui mais alta. Beleza? Então essa imagem aqui do lado, a primeira imagem gringa aí que a gente recebeu da atmosfera norte-americana aí, bem bacana a formação. E é um monte de nuvem, que quando ela me mandou essa imagem, eu falei, vai dar trabalho para analisar isso daí, porque tem, além de ter um TCU aqui, tem várias espécies de nuvens, né? Tem cirros aqui na parte mais alta da imagem, tem um pouco de cúmulos fractos aqui, ó, e tem uma boa camada aqui de nuvem altocúmulos aqui, ó, né? Toda essa parte aqui pega nuvem altocúmulos, aqui um pouquinho também de altocúmulos, mas é uma formação bem interessante, que chamou bastante atenção nessa imagem, essa nuvem bem arredondada. Um belo registro aí enviado pela Beatriz lá de Memphis, no Tennessee. Muito obrigado aí pelo registro, e quem sabe um dia você não tem a honra, primeiro que eu, a honra entre aspas, né, de registrar um tornado passando aí em Tennessee. Tomara que não, né? Mas se tiver, tira a foto e vai buscar abrigo imediatamente, mas não deixe de registrar. Então, pessoal, eu encerro aqui o segundo episódio da série Que Nuvem é Essa? Eu quero agradecer a todo mundo aí que enviou, que fez os registros. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses tipos de nuvem. Hoje eu trouxe alguns tipos diferentes aí, que foram as estratocúmulos, um pouco dessa trilha de condensação, que é assim, os stratos, e talvez a mais comum de todas aí, que tenha sido a altocúmulos flocos, né? Então eu quero agradecer a todo mundo aí que fez seu registro, que mandou com a imagem aí com a hashtag Que Nuvem é Essa, me marcou ali nos stories. Então, se você registrou alguma formação legal aí, achou bacana, quer saber que tipo de nuvem é essa, não deixe de marcar a gente com a hashtag Que Nuvem é Essa, a hashtag está aparecendo aqui embaixo. E marca também o @StormMaringá ou @AcácioCordioli, que está aparecendo aqui, que daí é mais fácil para mim saber se você marcou a hashtag Que Nuvem é Essa com o propósito de aparecer aqui nos vídeos, beleza? Então quero agradecer novamente todo mundo que mandou as imagens, e eu espero receber novas imagens ao longo dessa semana para fazer o próximo vídeo. Beleza? Então quem não for inscrito ainda aí no canal, deixe de se inscrever e deixe seu like aí, e até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais!